A mais um programa Tá Ligado, e que bom ter vocês aqui com a gente, né, Fernandinha? Ligadinhos com a gente no 220. No 220. E a gente acabou de sair de um mês de junho, né? E o que tem no mês de junho? Gente, o mês de junho é o mês mais delicioso, porque no Brasil a gente comemora as festas juninas. É muita pamonha. E aqui em Portugal é a famosa Festa dos Santos. Ah, mas lá no Brasil a gente tem o quê? Pamonha, bolo de milho, pé de moleque, canjica. E aqui em Portugal, o que é que a gente tem, Fernandinha? A gente tem a sardinha. E o que mais? A sardinha. E o que mais, e Fernandinha? A sardinha. Gente, assim, né? O importante é ser feliz. Claro, não é verdade? Aproveitar. A gente tem a sardinha frita, assada, não faz inveja. A gente tem a sardinha frita, assada, cozida, ao molho. E tudo bem, né, gente? Mas o importante, olha, vamos ser felizes? Vamos focar na parte que a gente é feliz aqui? Porque brasileiro gosta de festa, tudo vira verdade. festa, né? E falar em festa, o que é que a gente tem hoje no palco do Tá Ligado? A gente tem um excelente, né? Maravilhoso artista. Valtinho Jota. Fica com ele, olha, não sai daí que a gente volta já. Fica com esse artista aí maravilhoso. Manhã cinzenta sem qualquer expectativa, mesa vazia, gosto amargo do café. É mais um dia que talvez eu sobreviva. Tento não pensar porque me deixou. Finjo que estou bem pra não findar a fé. Perdido no deserto, com a própria sorte a me guiar. Chegando muito perto da esfinge com enigma. No extremo desse abismo deve haver algo de bom pra mim. Quase blasfemei, maldizendo os astros depois que te perdi. Só me conformei, refazendo os passos do drama que escrevi. Perdido no deserto, com a própria sorte a me guiar. Chegando muito perto da esfinge com enigma. No extremo desse abismo deve haver algo de bom pra mim. Quase blasfemei, maldizendo os astros depois que te perdi. Só me conformei, refazendo os passos do drama que escrevi. E acabamos de ouvir aí Deserto, de Valtinho Jota. Gente, que música maravilhosa. Mas agora nós estamos com ela, que está aqui em Portugal desde 2011. Já virou mamãe, é empreendedora nata. Quem é ela? Dani Fernandes. Seja muito bem-vinda ao nosso programa Tá Ligado, muito Dani. Obrigada. E é uma honra te receber aqui, porque na verdade a mulher, olha, o nome dela voa pra todo lugar. A gente estava conversando aqui, viu, Fernandinha? Antes aqui nos bastidores, eu falei pra ela, Dani, olha, desde 2018, quando eu cheguei aqui em Portugal, eu só ouço Dani Fernandes pra lá, Dani Fernandes pra cá. Cara, conta um pouquinho dessa história pra gente, Dani. Como foi que você virou esse furacão todo, né? Do nada. Do nada não, muito trabalho, hein? Não, mas tipo assim, eu falo, minha vida em Portugal sempre foi aquela vida de imigrante e tudo, o processo, né? E daí quando chegou ali em 2019, quando a minha filha nasceu, de repente nasce uma mulher empreendedora que começa a conhecer um monte de gente, oportunidades, e começa a agarrar tudo e começa a ser muito conhecida. Então, foi uma mudança muito drástica. Drástica, assim, muito... que legal.
Tem que fazer muita terapia, é o que eu falo. Pra manter, né? Pra manter. Porque, gente, eu cheguei em Portugal, eu trabalhava com faxina de final de obra, trabalhava em restauração, e hoje em Isso do dia, zero né, eu mesmo. não conhecia ninguém. Hoje eu falo com as maiores, né, apresentadoras de Portugal, com as maiores atrizes, e, né, já cresceu tanto, sou chamada para vários programas de TV. E isso em pouco tempo. Em pouco tempo. A gente tá falando de 5 anos. Mas é um trabalho intenso, né? É muito intenso. Que eu vejo que você tá aqui Intenso, conversando, a mas você gata não trabalha. para. Que bacana, que bacana. E como que foi essa vinda pra Portugal, assim? Como você decidiu vir pra cá? Vamos Então, contar desde o início aí pra sim. galera entender. A minha mãe, ela veio antes, né? A minha mãe já tá há uns 15 anos em Portugal. E daí, eu vim a primeira vez eu e meu irmão em 2009. A gente ficou 15 dias, a gente veio pra ficar. E depois voltamos uns 15 dias com a passagem de volta. Porque a gente não gostou de Portugal. A gente, nossa, o que a minha mãe vive nesse país? Era na época da crise, a gente, não, nem pensar. Daí depois, em 2011, eu vivia no Brasil, trabalhava numa empresa de telefonia, na Oi, e lá era uma loucura. Na finada. Eu virei melhor vendedora da empresa e tal, e comecei, tipo, eu vendia pra caramba, só que o problema era o pós-venda. Então, eu comecei a entrar numa depressão, assim, não podia nem ver o meu telemóvel tocar, era muita pressão. E, de repente, assim, eu peguei e falei pro meu pai, pai, eu vou sair da Oi. Ele, pelo amor de Deus, filho, eu vi aquele desespero dele. Liguei pra minha mãe e falei, mãe, olha, eu vou sair da Oi, eu vou pedir as contas e vou ir pra Portugal. Minha mãe, então eu tô indo pra Portugal te buscar. Porque tu tem que vir, minha filha, porque era uma vida, assim, de muito trabalho e naquela loucura de festas do Brasil. Então, eu ganhava muito dinheiro, mas ia pra muita festa, era muita loucura mesmo. Daí vim pra Portugal, só que cheguei em 2011, à altura da crise, não sei se vocês estão há menos tempo, né? Tava assim, todo mundo só falava em crise em Portugal. Tudo, a minha área de trabalho era vendas, não tinha trabalho em vendas. A gente trabalhava, não tinha contrato de trabalho, estava tudo fechando. O país estava passando por uma situação muito E complicada. a documentação era mais complicada, Nossa, a né? documentação, hoje em dia eu falo, né, para as pessoas tiram documentação em 6 meses, 1 ano. Sim. A gente trabalhava durante 2 anos e não tinha contrato. O patrão dizia que não podia pagar o contrato, não tinha condições. E daí eu comecei a trabalhar com faxina de final de obra, comecei a trabalhar com limpeza, restauração, né, como empregada de mesa. E ali eu estava bem, porque eu tinha saído daquela pressão toda do Brasil, daí cheguei aqui, estava minha mãe, a gente começou a viver uma vida mais calma. Enquanto estava só eu ali, Daniela, eu estava de boa, trabalhava, pagava o meu quartinho, vivia. Só que eu nunca pensava assim, tipo, no amanhã, entende? Sim. Eu tenho que construir uma carreira, eu tinha muitas vontades, né? Eu tenho que comprar um apartamento, eu quero, sabe? Tudo que eu ganhava eu gastava. Mas eu sonhava muito. Sonhava muito. Isso é bom. Isso é bom pra gente entender que o sucesso, ele não tem um caminho único. Sim. Né? Porque muitas pessoas, coaches que a gente vê pela internet, que fazem aqueles cursos, aquelas palestras eloquentes, e diz que pra gente ter alguma coisa, a gente tem sempre que guardar e poupar. Às vezes, a energia da pessoa de sonhar e fazer acontecer tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo. Justamente. Né? Aquilo Então, forte, né? É bom pra gente entender que a gente pode começar do nada e de baixo e dar certo, e tá dá tudo certo. bem. Isso é um exemplo. Tem aquela muito música bacana. do Pedro Bial, né, que fala, aos 40 anos a pessoa não Nossa, sabe nem o que quer fazer. O que quer fazer. E realmente eu vi que isso é verdade. Às vezes, a gente se reunia em grupo de amigos, assim, o pessoal já dizia, ih, lá vem a Dani querer abrir empresa. Eu sempre sonhava e dizia, não, eu quero abrir uma empresa, eu quero ser empresária, não sei o quê. E sonhava e dizia, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, nananana. E no outro dia, eu não corria atrás dos meus sonhos. Porque assim, gente, a gente correr atrás dos nossos sonhos, a gente crescer na vida, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Sim. E o normal da gente é chegar no primeiro obstáculo, né? Principalmente eu que vim de família pobre e tudo, é desistir, porque a gente já tá acostumado que tudo pra gente é tão difícil. É verdade. Né? Então, assim, eu sempre vivia sonhando, mas não corria atrás dos meus sonhos, não apostava tudo que eu podia, né? E daí foi aonde que eu engravidei da minha filha. Foi uma gravidez assim que não foi planejada. Eu conheci o pai dela e em 15 dias eu estava grávida.
Acertou na veia, mestra, viu? Foi Acertou. o tiro certo. 15 dias eu estava grávida e foi o maior presente de Deus na minha vida, porque eu imaginava que não podia engravidar. Outra relação já tinha tentado engravidar, nunca tinha engravidado. E daí, quando a Giovana nasceu, a gente não tinha condições nenhuma. O pai dela ganhava 700 euros por mês. Isso foi em 2017. Sim. O pai dela ganhava 700 euros por mês. Eu não tinha documentação, não recebi ajuda nenhuma do governo Por na não altura. ter Né? documentação. Porque eu não tinha Documento. documentação, porque pelo menos tu ainda recebe um abono É. e tal. Eu não recebia. E eu trabalhei até as últimas semanas num quiosquezinho de gelado que tem ali no Tamariz, ali. Sim. Bem perto do Tamariz, aquele quiosquezinho que tem ali. Nossa. Com Naquele seu barrigão trabalho assim, ali, ó. até a última semana. E eu ganhava por hora. E trabalhei. E quando a minha filha nasceu com uma imunidade muito baixa. E ela vivia doentinha. Eu já na quarentena dela, daí como não tava mais gelado, comecei a fazer cesta de café da manhã pra vender. E aí é onde eu falo sempre, que é a minha frase, que quando nasce um bebê, nasce uma mulher empreendedora. Isso é verdade. Entendeu? Porque E nasce uma guerreira, né? Porque- nasce uma outra mulher. Sim. Nasce uma outra mulher. Eu me transformei, eu sou outra mulher. Antes da Giovana, minha filha, eu sou outra mulher. Tu, você acha Agora que eu sou- foi o ponto de start, né? Foi, Isso. foi a virada de chave. Foi a virada de chave. Eu peguei e falei, eu não aceito isso, porque às vezes a minha filha queimando de febre, eu não tinha dinheiro para chamar um táxi para levar ela pro hospital. Daí tinha que esperar o tio do pai dela para chegar, para levar a gente pro hospital. E eu falei, eu não aceito isso, eu sou uma mulher inteligente, eu sou uma mulher guerreira, eu vou correr atrás. E daí comecei a fazer cesta de café da manhã na quarentena dela, na quarentena mesmo, ia entregar a cesta, começou assim. Daí até que eu fui comprar uma cinta modeladora para usar no pós-parto, porque lá no Brasil a gente tem a orientação que Sim, tem que usar uma tem que cinta no sim. pós-parto. E fui comprar numa marca muito famosa aqui em Portugal, e cheguei lá, de bebês, né? Comprei uma cinta, levei pra casa, aquilo era horrível, não tinha como usar. Tipo, machucava muito a pessoa no pós-parto, usar aquilo. Voltei na loja, troquei por um outro modelo, levei pra casa, pior ainda. Daí ainda acabei trocando por roupinha pra minha filha. E a minha mãe tava no Brasil nessa altura. A minha mãe tinha ido no Brasil. E ela tava voltando e eu falei, mãe, traz pra mim, por favor, uma cinta modeladora aí do Brasil e tal, pra me usar no pós-parto. E ela trouxe, pra comprar essa cinta, já foi uma luta, que a gente não tinha dinheiro. Ela teve que Sim. vender um quadro que ela tinha pra comprar uma cinta, que ela já tava voltando pra cá sem dinheiro, pra vocês complicado. verem. Sim. E ela trouxe pra mim a cinta, minha mãe sempre faz tudo pra mim. E trouxe a cinta, e eu comecei a usar aquela cinta, eu falei, meu Deus, isso é fantástico, fantástico. Isso não tem em Portugal, o mercado eu fui muito visionária. Tipo assim, o mercado é muito pobre aqui. Eu preciso trazer isso pra cá, eu preciso trazer. Sim. E daí eu comecei a revender umas cintas lá do Brasil, mas até começar a revender eu tive que conseguir uma sócia pra colocar o dinheiro. Ela não trabalhava, só eu trabalhava, eu dividia o lucro, Olha todo o aquele grande. perrengue, né? Sim, sim. Todo aquele início. aquele início que é início. difícil. E daí a gente começou a revender umas cintas lá do Brasil, comecei já a fazer, eu sou vendedora, eu sou... Tipo, Nata, hoje, já nasceu. hoje eu contratei... Marqueteira. Hoje eu contratei a minha nova vendedora da loja que eu vou abrir agora essa semana em Lisboa. E ela veio no carro comigo de Marinha Grande. Ela pegou e falou, meu Deus, a Daniela fica o tempo todo fazendo dinheiro. Eu falei, gata, eu sou vendedora. Mas é. Entendeu? É uma fábrica de produtos e serviços. Eu sou assim, agora eu peguei a paixão mesmo, um bichinho, né? Porque daí tu tem a tua própria empresa, tem o teu próprio produto. Lá na Oi, quando eu trabalhava, eles tinham muitas falhas e eu não podia mudar. Agora, na minha empresa, eu posso fazer do meu Claro. jeito. Sim, isso E é do bacana. jeito que agrada o meu público. Isso é bacana. Né? Então eu comecei a revender aquelas cintas e as empresas lá do Brasil nunca me davam oportunidade de crescimento. Nunca me davam, inclusive uma chegou a falar um não na minha cara, falou, por que tu não cria a tua própria cinta? Porque eu falei, eu vou colocar o teu nome no mercado aqui, me ajuda e tal. Daí, quando ela falou aquilo, eu peguei e falei, por que eu não crio a minha própria cinta? E falar isso para uma pessoa que não tinha nada, não tinha um carro, não tinha nada, porque é construir uma empresa, revender é uma coisa, né? Agora, construir uma empresa é muita coisa. E daí eu comecei, tipo, fazer o que era possível, que era estudar. Então eu legal. comecei a estudar tudo sobre modeladores femininos. Comecei a estudar porque engloba muita coisa, né? Daí, tipo, correção postural, drenagem linfática, diástase, pós-parto, fornecedores em Portugal, na China, no Brasil, na Itália, tudo quanto é lugar. Comecei, tipo, levantar todas essas coisas. Já vai gravando que é dica aí, ó.
Já vai ela tá entregando alguns segredinhos E aqui, nessa ó. mesma altura, eu revendia as cintas lá do Brasil. Você continuava revendendo, mas estudando. Estudando. Boa. Só que daí, na altura, o pai da Giovana, que hoje a gente pode falar que abertamente que ele é muito meu amigo, ele, tipo, a gente se dava super bem, só que ele começou a perder a mulher dele, né? Tipo, ele começou a essa mulher tá doida, tipo, eu falava, Thiago, pelo amor de Deus, isso vai ser a mudança da nossa vida, só que pra qualquer pessoa que tá de fora, porque é o que eu falo pras pessoas, o sonho é teu, quem tem que correr atrás é tudo, não pode dizer assim, porque o outro não tá me ajudando, eu não vou correr atrás do meu sonho, porque às vezes a pessoa não tem a mesma visão. E não tá na mesma... Não tá E na não mesma consegue vibe. sentir aquela energia que você sente dentro de você, que é algo seu, entendeu? Sim, ele não tava na mesma vibe, ele não entendia. Eu dizia, Thiago, daqui a uns anos a gente vai estar ganhando 5, 10 mil euros por mês. Ele dizia, tu tá louca. Entendeu? Porque ele me via trabalhando e querendo investir. E a realidade do país não é essa. Não é. A gente que tá aqui, a gente sabe que você conquistar um salário hoje, um ordenado, como fala aqui, de 5, 10 mil euros, é uma coisa fora da realidade para muita gente pra que muita migra. gente, com certeza. Então, isso, quando ela fala, eu vejo que pesa muitas das vezes naquela pessoa que não tem esse mesmo timing. Mas 10 mil euros por mês vendendo cinta, tá doida. E daí chegou uma altura que ele já não aguentava mais escutar falar de cinta, porque daí eu fiquei mesmo, gente, eu fiquei doida. Fiquei obcecada. Dormia e eu acordava, tinha certeza que a minha vida ia mudar. Eu tinha certeza. A minha mãe, vocês vão saber aqui, ela me apoiou sempre muito. Ela sempre foi minha companheira, mas tinha hora que ela dizia assim, filha, pelo amor de Deus, para de falar de cinta. A gente não aguenta mais, não para. E, tipo, eu fiquei assim, doida. Eu só trabalhava, eu só estudava e aquela coisa toda. Daí, eu chegava a acordar 5 horas da manhã, escondido do Thiago, do pai da minha filha, pra ele não ver que eu tava estudando, porque ele já não aguentava. Tipo, a gente se brigava de tanto eu estar trabalhando e falando de cinta. Isso aí é complicado. Mas isso foi em 2019 que você lançou a marca... Isso foi em 2019, no início de 2019. Daí, no finalzinho de 2018, uma revenda também de uma empresa lá do Brasil entrou em contato comigo. E falou assim pra mim, Dani, mas por que tu não cria tua própria cinta? Tu tá se destacando tanto na empresa, tu tá vendendo, tu tá crescendo, tô vendo aqui. Porque eu já fui pra Bélgica fazer ação, já comecei a organizar eventos entre mulheres, um monte de coisa. E daí eu peguei e falei, porque eu não tenho dinheiro pra iniciar. Ela pensou, mas quanto que tu precisa? Eu fiz, já fiz um levantamento aqui e tal, na altura. Ela pegou e falou, mas e se eu colocar o dinheiro? Eu falei, meu Deus, é tudo que eu preciso, né? Daí... Mas com muito trabalho, ela mostrou muito trabalho, a gente tem que entender isso. Ela viu. Ela mostrou o resultado. Sim, ela viu antes, ela que foi atrás de mim, não foi eu que fui atrás dela. E eu acho que isso é uma questão, assim, que às vezes as pessoas acham que é sorte, não é sorte. É o que tinha por trás dela, a determinação. E de não desistir. Sim. Tipo, ela tava focada naquilo, eu vou conseguir, eu vou transformar minha vida. Então, aquilo, sabe? Ela emanou aquela energia pra todo mundo ali do lado. Então, você aí de casa, você não vai receber uma ligação da pessoa, olha, eu vou investir no teu sonho. Você tem que correr atrás primeiro, fazer que nem a Dani, correr, ralar, estudar, e aí surge a oportunidade. E quando surge a oportunidade, tá preparadíssima. Isso, né? preparadíssima. Então, conta aí pra gente. E daí, a gente pegou e começamos. Ela pegou e investiu dinheiro, o negócio era, tipo, eu pagava a parte minha depois, que o negócio começasse a andar, e a gente começou juntas naquilo. Ela vive no Canadá, e eu em Portugal. E daí, ela esteve aqui em Portugal, a gente montou a empresa e tudo mais, só que a gente começou a terceirizar a fabricação, porque eu não entendo nada de costura e nem ela. Então, a minha primeira compra, gente, foi 0,5 tonelada de mercadoria. Tudo isso pra vir pra Portugal. Vocês imaginam, tipo, a minha ansiedade, a ansiedade dela, né, pra ver tudo isso e... Sim. Enfim, mas chegou aquela 0,5 tonelada de mercadoria E a gente não sabia costurar. E agora? E daí a gente tinha encontrado uma... Lá no Brasil fala facção, né, mas aqui é confecção. Pra costurar e tal, e a mulher começou a costurar, só que começou a dar muitos problemas. Costura abria... E daí depois procuramos outra pessoa para costurar e daí desperdiçava todo o material. E eu vou te dizer para vocês, eu vi assim o meu sonho indo mesmo. Tipo,
Aí bate o desespero, né? Porque a gente tinha um produto bom, a gente tinha algo valioso que era para vender, mas tinha que ter qualidade no produto, tinha que ter qualidade. E daí eu peguei e comecei, né, gente, tentar o máximo para conseguir. Ela veio mais 2 vezes aqui, ela ficou um pouco desanimada, ela engravidou e ela vivia lá no Canadá. E ela chegou para uma pessoa, e assim, nós duas somos muito diferentes. Eu sou aquela pessoa de muito marqueteiro, como vocês falaram, e ele já falou aqui. Eu sou muito de investir em marketing. E ela tinha um pensamento já diferente. Não que o trabalho dela não seja bom, mas o pensamento dela era diferente do meu. Eu penso assim, quanto mais eu colocar o nome da minha empresa agora no alto, mais conhecido a gente vai ficar. Sim. Entende? Então, ela pegou e falou para uma pessoa que, se a Dani tivesse dinheiro para comprar a minha parte, eu saía da sociedade. E daí ali eu chamei ela e falei, eu não tenho dinheiro para pagar toda a parte agora, mas eu prometo que todo o dinheiro que entrar, eu vou começar a te pagar. E ela aceitou por conta na situação que ela estava grávida e tal. E daí que o pai da Giovana... Não pode se arrepender agora, amiga. Verdade. O pai da Giovana entrou em pânico, né? Porque daí, se a mulher dele trabalhava, ela começou a trabalhar muito mais. Sim. E daí não via dinheiro, porque todo o dinheiro que entrava era para pagar. Pra pagar as entendeu? Coisas. E daí começou a ficar muito difícil a relação. E eu me separei dele, mesmo amando ele na altura, para buscar o meu sonho. Porque eu vi que se eu continuasse daquele jeito, não seria possível. Então, eu liguei para um amigo meu. Daí antes a gente estava ali costurando, ali fazendo a terceirização. Quando a Silvana saiu, eu cheguei para minha mãe, que a minha mãe na altura trabalhava numa casa de interna, daquelas casas que fica limpando a casa, só sai fim de semana. Eu cheguei para a mãe e falei assim, mãe, tu vai ter que sair do teu trabalho e tu vai ter que aprender a costurar. Olha a missão que ela colocou. Olha a missão pra mãe Mas dela. mãe é mãe, viu? Mãe é mãe, Não, gente. mas a minha mãe é uma das mulheres mais inteligentes que eu já conheci na minha vida. Ela é minha alma gêmea, ela é muito inteligente. Pra vocês terem noção, eu chego até a me arrepiar, assim, porque é incrível, assim. Ela saiu do trabalho dela, ela começou a ir pra um local onde a gente tava terceirizando a costura. Ela aprendeu tudo, porque às vezes as pessoas têm noção, aprendeu a costurar, mas costurar uma t-shirt é diferente do que costurar um modelador. Tem que ser uma costura de muita qualidade, porque é uma coisa com contenção. É muita coisa. A minha mãe, ela aprendeu a cortar, que tem que cortar o produto, a modelar, ela aprendeu a costurar, ela aprendeu a arrumar a máquina. Hoje ela comanda a fábrica. Entendeu? Que bacana, olha isso. Ela aprendeu tudo e eu digo pra vocês, isso questão assim de meses. Ela abraçou seu sonho. Ela abraçou meu sonho. Ela falou, se fosse o dela, ela não teria tanta força pra ter aprendido você, também. ela por foi mim, lá. Ela conseguiu. Que bacana. Pra realizar o amor sonho de da mãe filha é, dela. é incrível. É Na verdade, né? o amor, ele é incrível. E a gente sempre comenta aqui pros nossos convidados. O amor, ele é o quê, Fernandinha? Ele não... Sem fronteiras. Sem fronteiras. Não tem fronteiras. E a gente tem aqui uma homenagem pra você. Exatamente. Uma surpresinha. Dá uma olhadinha ali, ó. Aqui, e esse recadinho aqui, super especial. Oi, Dani, passando aqui para te dar um abraço e te desejar muito mais conquista, tá? Teu sucesso é o nosso sucesso. Essa mente empreendedora que Deus te deu, porque não foi nada sorte, foi Deus. E eu te desejo cada vez mais e mais e mais sucesso. Beijo, te amo. Que continue, né, inspirando cada vez mais, né, a gente querer empreender, a ter as coisas, ir atrás dos sonhos, conquistar, que é um grande exemplo para nós. Beijo. Um beijo. Agora vocês pegaram. Gostou ou não gostou? Nossa, meu Deus. Linda, mas você merece, né, merece. gente? Porque Ai, realmente gente. é um exemplo, principalmente, gente, pra nossa Eles comunidade. me viram crescer, né? Sim. É maravilhoso. Conta um pouquinho pra gente, assim, como é o relacionamento, né? Como é? Explica pra gente aí esse relacionamento, explica pro público a importância desse pessoal. Dessa família. Dessa família na sua Essa vida. família é muito importante, né? Ali, sentada ali atrás, tá a filha deles, que é a Tati Bate, que é a madrinha da minha filha. Ai, gente. Toma uma água. Toma uma aguinha, Dani. Olha, isso é importante, viu? Enquanto ela
se acalma aí um pouquinho, vou explicar pra vocês. É um exemplo pra gente, que é imigrante, pra nossa comunidade, né? Sim. Fala, e todo esse sucesso, com certeza, tem muitas pessoas por trás de mim, né? Não tá borrado? Não. Tá maravilhosa. Tá gata. Tem muitas pessoas por trás disso, né? Tipo, a Tati, que é filha desse casal e a irmã da Daiane, ela tá comigo desde o início, desde a época que a gente teve o boom. Hoje, ainda esse final de semana, a gente passou o final de semana inteiro trabalhando, ela ali do meu lado. Então, assim, é maravilhoso ter pessoas que me motivam, sabe? Porque, querendo ou não, eu sou uma motivação para muitas pessoas, mas essas pessoas falar para mim, nossa, eu tô aqui te acompanhando, tu é muito guerreira e não sei o que, isso é uma força. Sim, uma força também. E dá aquela mão, né? Porque às vezes também a gente, mais que a gente é forte, a gente tem uma hora que, né, a perninha bambeia. É verdade. E, assim, e é diferente pra gente, por exemplo, eu chegar pra Dani e falar, Dani, você é um exemplo, você é maravilhosa. Mas eu tô vendo a Dani agora já no foco. Mas é diferente quando uma pessoa que já acompanha ela desde o início, que é o caso, fala, nossa, você é um exemplo. Nossa, imagina. Isso vai lá dentro, isso é importante pra gente, entendeu? Reconhecer que as pessoas que realmente nos amam, nos acompanharam ali desde o início. E pra você ver, você é muito amada, né? A gente vê ali o quanto eles te amam. Muito obrigada, eu amo vocês demais. Agora, assim, vamos falar aqui um pouco mais da tua história, Dani, porque 2019 foi a Dani Fernandes As Cintas. Sim. Mas agora em 2022 teve a Gata. Sim, gente. Sim. Mas eu acho que vale um pouquinho só contar da época do boom. Então conta. Sim, daí ela porque tava essa contando a parte... gente, a gente interrompeu com a moça em fronteira. Emocionaram tudo aqui. Atrapalhou tudo. Então, daí eu peguei, me separei e fui morar na Nazaré. Saí daqui do Estoril e fui lá pra Nazaré. Eu e a minha filha, pedi dinheiro emprestado, 1.200 euros para um amigo, aluguei um apartamento que tinha que pagar, era 600 euros, renda e calção, era todo mobilado, peguei as roupas e fui. E a Tati, que tá aqui, que ela tava na altura aqui, que ela é madrinha da Giovana, estava de passeio aqui em Portugal. Quando eu cheguei lá em Nazaré, a minha mãe daí, nessa altura, ela morava num quartinho bem pequenininho, ela pediu dinheiro emprestado para um amigo dela, a gente comprou 3 máquinas de costura. Ela teve que desmontar a cama dela para caber essas 3 máquinas de costura e ali ela começou a costurar. Só que nessa altura, gente, a gente vendia pouco aqui em Portugal. A gente vendia assim para brasileiras, portuguesas, muito pouco. Sim. Eu vendia mais ou menos 50 cintas por mês, entendeu? Nessa altura. Comparado ao que você tem hoje, deixa eu chegar lá pra vocês terem noção. Vamos chegar Daí a gente pegou e foi morar, tava lá em Nazaré e assim, trabalhando, vendendo, pagando um pouquinho da dívida que eu tinha, aquela coisa toda. E daí, de repente, eu tava em Nazaré e vi um vídeo de uma influencer cabo-verdiana no telemóvel. E eu vi aquele vídeo, gente, daí foi de novo, igual a cinta. Eu falei, meu Deus, que cintura é essa? Se essa mulher postar sobre a minha cinta, acabou, isso vai dar um grande boom e bababá. E começava todo dia eu mandava mensagem pra ela, todo dia. Até que um dia eu fiz um propósito com Deus, porque assim, o meu negócio tem Deus à frente o tempo todo. Que lindo. O tempo todo eu já vi vários milagres de Deus na minha vida, no meu negócio. E esse foi mais um, eu fiz um propósito com Deus, que se aquela influencer me respondesse, eu ia ajudar, né, em uma outra situação. E eu levantei o meu joelho depois de uma oração e ela tinha me respondido. Joelho no chão, jejum e oração, olha só. Também tem que ter fé, E ela pegou e falou assim, tá aqui o endereço da minha casa, pode vir aqui e tal. E eu peguei e fui. Daí, na altura, eu tinha um carro, já tinha comprado um carrinho. Tinha um Punto. Ele era daqueles bem velhinho, ele fazia um barulhão. É o teco-teco. Que quando ele esquentava, ele fazia um barulho assim, sabe, bem alto. E eu indo falar com a minha, desde Nazaré até Lisboa. E eu indo falar com a minha primeira influencer. Eu nunca tinha falado com uma influencer na vida. Não sabia nem o que falar, não tinha nem dinheiro pra oferecer, dizer, olha, eu vou oferecer isso, aquilo, não sei o quê. Não tinha. Gente, daí eu passei ainda lá na casa da mãe, peguei os produtos e tal. Quando cheguei lá nela, ela fez a publicidade, né? Fez a publicidade. Na altura, a cinta nem era tão boa ainda como era agora. Eu já cheguei pra ela, tem a melhor cinta do mercado, não sei o quê. Daí eu falei, fui bem verdadeira pra ela, gata, eu acabei de me separar, eu nem sei o valor pra te oferecer, porque eu também não tenho e também não sei qual o valor que tu cobra. O que eu posso dizer é que, assim, toda cinta vendida através de ti, eu te pago uma porcentagem. Só que ela nem prestou atenção no que eu tava falando. Ela achou que ia só fazer uma publicidade pra ganhar cinta. Sim. É a mesma coisa de Deus, sabe? Sim. E daí ela pegou e disse pra minha cara, eu vou te ajudar. Daí, beleza, eu peguei e saí do apartamento dela, fechei a porta, ela fez um vídeo.
quando ela fez um vídeo. Ela postou os vídeos que eu falando. Quando eu desci o elevador, eu peguei o meu celular, gente, surreal. Tipo assim, era... Mas assim, muitas mensagens. Tipo assim, nesse dia a gente recebeu 900 e poucas mensagens. Caraca. Todo mundo, qual é a conta? Qual é a conta? Eu quero comprar agora. E essa pessoa que tá aqui atrás, que é a Tatiane, que minha irmã é a choradeira, ela era agente de viagens na altura, não trabalhava comigo ainda. E eu liguei e falei, Tati, que loucura, é tanta gente querendo cinta, meu Deus do céu. Ela pegou e falou, me passa a senha do Instagram, que eu te vejo vender cinta o dia inteiro, até tu chegar em Nazaré, eu já vendi muita cinta. Resumindo, aquela mensagem do primeiro dia que ela mandou, a gente levou 15 dias pra responder. Todo e mundo. A gente, tipo assim, 50 cintas que a gente vendia no mês, a gente começou a vender por hora. Nossa. Gente, a gente entrou num boom tão grande, tão gigante, assim, que eu vou dizer pra vocês, e a gente tava naquela casinha... 2019. Final de 2019. Foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia, um pouquinho antes da pandemia. Foi. E daí, aquilo foi uma loucura, e a mãe naquela casinha, daí a gente pegou as máquinas de costura, levamos tudo pra Nazaré e começamos. Só que daí as pessoas vão dizer, daí tu contratou um monte de gente. Não, gente. Eu fiquei durante 1 ano e meio, praticamente, eu, a minha mãe, a Tati nas mensagens, nos auxiliando, a gente trabalhando todos os dias. Sábado, domingo, feriado, aniversário. A gente acordava às 6 horas da manhã, a gente trabalhava até o nosso olho aguentar. Ninguém me via. Daí chegou a época da pandemia, daí que deu o boom. Todo mundo tava em casa, todo mundo queria tal cinta maravilhosa. E aquilo começou uma loucura. E a gente só trabalhava, porque eu disse pra minha mãe, ao invés de a gente contratar pessoas, a gente vai ter que transformar isso numa empresa. Sim. Entendeu? A gente tem uns ferrinhos da cinta, que é barbatana, que eu pagava para as pessoas trazer do Brasil por mala, e saía caro, e dizia, eu tenho que comprar isso de container. Eu tenho que comprar isso em quantidade, eu tenho que construir uma fábrica, eu tenho que comprar maquinário de qualidade, vamos guardar todo esse dinheiro. Eu nem falava pra ninguém quanto que eu tava ganhando, nem eu não acreditava, entendeu? Coisa trabalhando durante 1 ano e meio. Gente, é sério, tem vídeos meus no Natal trabalhando, na virada do ano trabalhando, durante 1 ano e meio. Daí, depois de 1 ano e meio, quando as coisas já estavam assim, tipo, daí eu comecei a dar oportunidade para outras mulheres revender, começou a entrar um monte de mulheres revender. Daí eu falei, vou ter que começar a contratar pessoas e tal. Daí foi onde eu comecei a contratei uma pessoa muito experiente, que é o meu braço direito até hoje, que daí ela pegou e chegou pra mim e falou, meu Deus, mas como é que tu controla tudo isso? Eu falei, tô aproveitando, vendendo, faturando, mas não faço controle de nada. Ela falou, então vamos transformar isso numa empresa. Você pode mostrar um pouquinho pra gente dessas cintas, Dani? Sim. Mostra pro essa público. Aqui é o que a gente tá falando tanto. Essa é a cinta moduladora. Olha, né? Esse é o nosso best-seller. Olha. Essa cinta aqui, gente... Esse é o cargo-chefe. É o cargo-chefe. A modelagem é completamente diferente. Essa parte aqui de trás, normalmente as cintas são retas. Sim. A gente adaptou aqui para atender o público da mulher africana. Porque, gente, o meu boom foi em África. Hoje eu vendo muito pro público africano. Hoje eu já vendo para as portuguesas, para brasileira. Mas quando eu tive o boom ali, tipo, 90% das minhas clientes eram africanas. Eram angolanas e cabo-verdianas. E assim, foi crescendo. Daqui a pouco a gente estava em 5 países, 6 países, 10 países, 20 países. Do nada, assim, uma loucura. Daí todos os programas de TV me chamando pra ir, pra dar entrevista, pra falar sobre a minha vida. Daí por isso que eu falei, tem que ter muita terapia, né? Sim. Tem que ter. E tem Deus, que ter essa mudança, né, repentina, do nada. E assim, gente, quando tu tem uma empresa, é muito complicado, porque eu sou a cara da empresa, eu que tomo todas as decisões da empresa, daí começa a crescer, eu não sabia nada. A Beatriz, que é o meu braço direito, ela dizia, Dani, tu não pode ter amizade com funcionário. Eu não sabia isso. Pra mim, mas Deus do céu, que absurdo, que eu não posso chamar todo mundo para ir comemorar uma semana, mas a pessoa tem que aprender a se comportar como empresário e tomar atitudes para ter esse crescimento. Sim. Muitas das vezes eu dizia pra ela, tu é louca, não tem nada a ver eu fazer isso. Ela dizia, não, mas é assim que os empresários se comportam. E eu mesmo com a dor eu tinha que fazer, se eu quisesse o crescimento, você sempre teve ali tinha que pessoas, me adaptar. Né, que te davam um direcionamento. Que me davam né? muito direcionamento. Então, assim, muitas das vezes lá no início eu pensei em desistir, e a minha mãe várias vezes, até ela fala isso às vezes quando ela é convidada pra entrevista, ela fala, eu dizia, engole o choro, tu veio até aqui, agora tu vai continuar.
começou, vai ter que terminar. E até hoje ela fala pra mim, quando eu fico desesperada com alguma coisa, ela fala, Daniela, engole o choro. Agora me diz uma coisa, eu quero muito saber, porque também foi um boom, também foi um diferencial muito grande pra ti, o lançamento do Gata. Sim. Fala pra gente aí como foi. Então, quando eu comecei, eu sempre chamava minhas clientes de gata, né? E daí elas sempre falavam, mas por que tu me chama de gata? Porque gata é muito popular no Brasil, agora com o povo africano, não. Mas porque tu é uma gata e não sei o quê. E aquilo foi pegando, eu sempre chamava elas de gata, depois eu ensinava minhas revendedoras a chamar as clientes de gata, porque aumentava a autoestima delas. E daí, quando a minha empresa já tava andando bem, tudo, eu tava voltando de Nazaré pra fábrica, daí a gente já tinha uma fábrica menor, e eu queria sempre fazer uma segunda marca, porque eu sou muito fã de Bianca Andrade. Bianca Andrade. E ela tem a boca rosa, ela é uma das uma das maiores inspirações pra mim. Sim. E eu falava, gente, eu quero ter uma segunda marca, tipo, que as pessoas se identifiquem mesmo comigo, entendeu? Eu, Dani. Daí eu pegava e falava, você coloca o que é Daniela, você coloca delas, Daniela pra elas, alguma coisa do gênero, assim. Daí eu tava voltando e a cliente falou, nossa, tava no telefone, ela falou, nossa, eu adoro quando tu me chama de gata. Falei, meu Deus, tá aí o nome. Como eu tô lenta, é óbvio que é gata. Já liguei pra Beatriz na hora e falei, Bia, é óbvio que é gata. Liga pra Vanessa agora, muda esse marketing todo, registra esse nome em toda a Europa. É claro que é gata. É claro que é gata. Daí eu cheguei pra minha mãe, porque todas as peças são tudo, gente, é tudo ali roda na minha cabeça. As criações da peça, todas as estratégias de marketing, todas as ideias de marketing, a minha cabeça, o pessoal que trabalha em marketing comigo, eles falam, mas a gente não tem nem tempo de ter ideia, porque a gente não consegue acompanhar as tuas ideias. Mas, gente, a maioria das grandes histórias de sucesso são pessoas assim, que pensam e tem ideias. Então, quando eu cheguei pra mãe, falei bem assim, mãe, eu quero fazer uma calcinha, uma cueca moduladora, que elas possam usar e tem um nome escrito gata. E tem o nome escrito gata. E daí foi aonde a gente tava fazendo as cuecas de renda. A gente pegou e fez essa cueca gata. Legal, gente. É uma cueca mais pra cima, né? Que dá pra mostrar. Uma cueca moduladora também. Só que a marca Gata, ela surgiu pra empoderar mulheres. Entendeu? Ela tem... Porque a minha empresa não só vende só cinta e coisa. Sim. É um movimento. A gente sempre posta muito sobre autoestima, sobre amor próprio. Desde o atendimento. Não é só uma fábrica de moduladores. É um movimento de autoestima. Então, assim, até é muito engraçado que eu sempre gosto de contar que tem um fornecedor meu português, que ele me fornece o elástico, e eu cheguei pra ele e falei assim, seu Antônio, eu quero uma máxima qualidade nesse elástico, porque o senhor sabe como é que eu vou vender essa cueca? Ele bem assim, como, Daniela? Eu falei, me vender igual a água. Ele olhou assim pra mim, cara, mas é igual a água? Eu falei assim, é igual a água. Não tem quando a gente abre uma torneira assim e sai muita água? É assim que eu vou vender essa cueca. Ele, nossa! Gente, igual a água. 2 anos e meio que tem essa cueca. Nossa, mas a gente vê a qualidade mesmo. Um sucesso. Assim, ó, ela estoura num país, daqui a pouco estoura em outro país. Ela já foi sucesso gigante em Cabo Verde. É difícil uma mulher cabo-verdiana que não tem uma cueca gata. Elas me encontram em todos os lugares, no aeroporto, qualquer lugar. Ela Dani, tô com a cueca gata! É sempre assim. Legal. Agora, Dani, me diz uma coisa. Qual que é a mensagem que você deixaria para essas meninas que estão chegando agora? Porque imigrante, a gente chega todo dia. Todos os dias. Todo dia chega novas pessoas que estão dispostas a empreender, e né? sem contar que a Dani, assim, vendo a sua história, você é uma inspiração. E eu acho que é legal você contar dessa parte quando nasceu a sua filha, porque realmente, quando nasce um filho, né, nasce uma nova mulher, nasce uma guerreira, nasce toda aquela leoa que, né, que tá, às vezes, guardada dentro da gente, e você soltou isso, sabe? Sim. E eu acho que uma parte muito interessante que você falou é que, assim, às vezes a gente tem um sonho, mas a gente fica procrastinando, né? E aí, bem depois assim. do nascimento da sua filha, isso tudo mudou. Acho que foi uma coisa de Deus mesmo pra te travar, né? Pra te colocar ali no caminho certo. Falar, filha, vem pro caminho certo, tá? Entendeu? Então, assim, é legal mesmo isso que o Jota tá falando. O que você falaria pra essas mulheres que estão aqui, às vezes patinando ainda, né? Mas tem esse mesmo sonho que o seu, que é empreender, né? Sim. Ou qualquer outra área da vida, mas assim, que seja vencedora, sabe? Porque eu acho que o importante é, sabe, a gente vencer. Não importa qual caminho, a gente tá ali e fala, não, eu consegui. É verdade. Que é isso que você acha que, hoje em dia, por mais que você ainda tenha vários sonhos, você fala, mas eu consegui. É verdade. Entendeu? Então, a mensagem que eu deixo para todas as mulheres é que é possível. É possível. Acreditem nos seus sonhos,
né? E lutem por eles. Não é na primeira dificuldade desistir. Gente, eu recebi tantos nãos, entende? Vocês têm noção o que é uma mulher brasileira começar a querer comprar produtos de fornecedores aqui. Eu recebi muitos nãos, eu fui muito humilhada, mesmo quando eu já estava o negócio andando. Eu tenho uma fábrica que eles correm atrás até hoje, uma fábrica de envelope, muito próximo da minha. E agora eles viram que eu comprei o armazém e a fábrica, eles ficaram loucos. Mas eu cheguei com o meu carrinho velhinho lá na frente deles para comprar envelope e era uma quantidade absurda, porque eu já estava no boom. E eu fui comprar um carro muito depois. E eles se negaram a vender o envelope para mim. Esse senhor, o senhor Antônio, ele foi contratado para ir buscar fornecedores para mim em Portugal, porque eu levava não o tempo todo. Então, assim, não é no primeiro obstáculo que a gente vai desistir. Entende? E assim, uma hora vai chegar, a hora certa vai chegar, é onde vai virar a chavezinha e assim, a gente tem que aproveitar. Muitas das vezes, eu hoje comando mais de 100 e poucas revendas autorizadas, que são mulheres que revendem meus produtos em outros países, como eu era antes, e às vezes elas me ligam e falam assim, ai Dani, porque é muito difícil, não sei o que, eu falo, tá, mas tu acha que pra mim é fácil? Mas tu já fez isso. Gente, eu tô abrindo uma loja essa semana, eu até nem consegui, sabe? Comemorar ainda. Tudo isso, porque eu tô abrindo uma loja essa semana no Centro Comercial Babilônia, onde eu fazia uma malinha há 4 anos atrás e batia porta por porta e muita gente me conheceu lá e eu chegava assim, olha, eu vendo uma cinta moduladora, eu dizia, não tem interesse, eu dizia, mas eu posso sentar aqui, toda cliente que chegar eu mostrar? E elas diziam, claro, daí já ficava um pouco de dó, já chamavam outra, não sei o quê. Hoje elas já me conhecem, eu entro lá dentro, pede pra tirar foto comigo. Então, assim, a gente não tem que ter vergonha do nosso trabalho. Eu vejo muitas pessoas com vergonha. Eu vendo brincos, mas nunca soube. Por que tu não fala? Entendeu? Nossa, mas isso é um tapa na cara, às vezes, até da gente que tá aqui, viu? Porque às vezes a gente é envergonhado. Esses dias até foi muito engraçado, eu cheguei na Aldo, fui comprar um sapato e a vendedora me atendeu, ela foi muito simpática, né? Daí não sei o que, daí eu peguei no final e falei assim, olha, eu vou vender o meu peixe aqui. Daí ela pegou e falou, mas assim, daí eu falei, segue aí o meu Instagram, que eu tenho uma fábrica de cinta, eu sempre faço isso, nunca perco a oportunidade. Sim. Daí ela bem assim, daí eu falei, mas assim, qual é o nome? Eu falei, Dani Fernanda. Eu tava meio desconfiada, mas eu não acredito que é a Dani, não sei o quê, né? Sabe, a gente não tem que ter vergonha de vender o nosso trabalho, de mostrar que a gente está trabalhando. Eu, assim, toda oportunidade que me dão, eu tô ali, gente. Me chamam para aqui, me chamam para ali. As pessoas às vezes falam, tu não se cansa? Não, é o meu trabalho, eu tenho que divulgar. Dani, que inspiração. Olha, muito obrigada pela sua presença obrigada aqui. também. Eu tenho certeza que eu e o Jota e as pessoas que estão acompanhando a gente, assim, vão assim, se inspirar com a sua história. Sim. Muito obrigada, assim, por poder compartilhar e continua falando mesmo a sua história, porque é inspiração. As pessoas precisam saber que todo mundo é capaz, né? Todo mundo consegue chegar. Então, assim, obrigada, Dani, por estar aqui com a gente. Você que tá em casa, olha, já sabe, tem que acreditar, tem que seguir em frente, tem que recomeçar quantas vezes for necessário, e Dani tá aqui, é uma representante da nossa comunidade, para vocês verem que realmente é uma representante, não tem como tirar esse mérito. E é isso, gente, acredite nos seus sonhos. Dani, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado por ser essa mulher que nos representa, né? Que leva aí a bandeira do Brasil como uma bandeira de guerreira, né? Sim. Muito bacana. E é muito legal lembrar que ela falou muito do do foco e da determinação. Então vamos encerrar, né, com essas 3 palavras: fé, foco e determinação. É isso. E agora a gente vai ouvir a música do Valtinho Jota, que é a música Maré Alta. Lua cheia, maré alta, meu pensamento voa e vai buscar você. Nó de fita que não solta, feito promessa boa de não se esquecer. Amor de outras eras,
navegante dessa embarcação que não sai, dessa solidão que me distrai. Amor de outras eras, sou o visitante desse trem que corre pro fim, dessa imensidão de amor que mora. Amor de outras eras, sou o navegante dessa embarcação que não sai, dessa solidão que me distrai. Amor de outras eras, sou o visitante desse trem que corre pro fim, dessa imensidão de amor que mora em mim. Era, 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 ia, la, era, era, ia. Ai, 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 nessa imensidão de amor que mora em mim. Estamos de volta aqui no programa e vocês acabaram de ouvir a música Maré Alta com ele, Valtinho Jota. Gente, eu tenho certeza que vocês já sofreram, já beberam, já gritaram ouvindo as composições Tudo dele, culpa hein? dele, né? Tudo Culpa é minha? dele. Só musicão, só musicão. Ah, que bom. Eu gosto de levar histórias de amor para a vida das pessoas, né? Ainda que seja para sofrer, de vez em quando é bom sofrer um pouquinho. Por amor é bom sofrer um pouquinho. Pra cair na realidade, assim, ó. Exatamente. Pra sentir a pressão da vida real. É isso. Mas, Altinho, me diz uma coisa, cara. Como é que acontece isso na vida do compositor, né? Como é que isso acontece? Vem uma inspiração do nada ou acontece alguma coisa na sua vida em especial que te inspira de alguma maneira? Conta pra gente um pouquinho como é que você compõe e faz tantos trabalhos que marcaram a vida de muitos brasileiros, né? Não só no Brasil, mas mundo afora aí. Conta um pouquinho pra gente. Exatamente. Eu costumo fazer uma mescla, né? Com coisas que eu já vivi, histórias que eu já vivi, com a criatividade também. Eu acho que essa parte da criação é muito importante, da ficção, né? De trabalhar com o imaginário das pessoas também. Mas, obviamente, eu trago muito das minhas experiências, de coisas que eu já vivi, de coisas que eu vivo, para dentro das composições. Eu acho que isso também torna a coisa mais humana, mais as pessoas se identificam muito com as histórias porque muitas vezes tem realidades ali dentro, né? Então acho que isso faz com que as músicas tenham essa coisa visceral, e falando muito das minhas composições, que são geralmente voltadas para o segmento do romântico, da música romântica. Então trazer essas histórias, ou às vezes de um livro que eu li, de um filme que eu assisti, eu acho que isso acaba fazendo com que as pessoas se identifiquem, né? Porque quem nunca sofreu por um amor que perdeu, ou que deixou de ter, ou que sonhou com aquela pessoa e não tem coragem de se declarar. Então acho que essas coisas do cotidiano acabam fazendo parte das minhas composições, assim. Ó, uma coisa só. Canta só um trecinho de uma música para as pessoas saber qual música que é, né? Olha, eu tenho mais de 500 obras gravadas, 500. né? São mais de 500 obras gravadas em 24 anos de carreira como compositor. Só Só. Mas tem algumas músicas muito conhecidas, como, por exemplo, Insegurança, que foi gravada... Já tava segurança. Que foi gravada originalmente pelo Grupo Pixote. Um beijo para os meus irmãos do Grupo Pixote. E que já foi regravada por muitas pessoas, né? Ludmilla, inclusive, agora. Ludmilla já gravou essa música.
o Felipe Araújo, enfim, que já é tarde, vamos nos deitar, se quiser conversar na nossa cama. Vai, Fernandinha. Porque sei que tudo isso passa, você me abraça e a gente se ama. Sentiu aí? É isso. Isso Cara, é um essa música é pouquinho boa de demais, né? insegurança, né? Uma das músicas aí que eu escrevi nessas... Agora tem uma lista de artistas aqui também que fizeram parte da tua história, né? Que eu tive que... A gente teve que apontar. A gente quer tanta coisa que esse homem já fez na vida de artista. É muita coisa. Você não tem noção. Olha só, foi Gustavo Lima, Sim. Leci Brandão, Belo. Nossa, o diretor é louco pelo Belo. Nossa, olha, o do Belo foi Isso é Amor e Por Amor. Canta um trechinho aí. Eu tô tentando dizer que isso pra mim é amar, te esperar correndo risco de você não voltar. Cara, e esse Isso é o Belo. Olha aí, diretor, esse aqui ó, é em homenagem ao nosso diretor, né, Fernandinha? É isso aí, Ó, ele é João. louco Essa aí pelo foi Belo. especialmente pra você. Também trabalhou com Rodriguinho, Catinguelê e Sorriso Maroto, né? Tem a... Sorriso Maroto foi, assim, é um dos grupos que eu acho que mais gravou obras minhas. Que Acho que legal. desde o começo da carreira, as nossas histórias se misturam. E eu sempre tive músicas de trabalho com o Sorriso Maroto, né? Sempre foram legal. singles. E eu tenho um carinho enorme, né? Independente dessa parte profissional, pelos meninos, porque eles são meus amigos pessoais, assim, a gente Bacana. convive muito, fala muito pelo WhatsApp, a gente tem grupos de WhatsApp e fica nas madrugadas trocando ideias. E como foi que caiu, quando foi que caiu a ficha, assim, de você, como compositor, como artista, como músico, você, tipo, caiu a ficha, cara, eu tô trabalhando com tanta gente, tipo, você finge costume, ou tipo assim, já chega e, meu amigo e tudo, como é isso? Com alguns, realmente é natural, porque muitos vieram junto comigo, nós crescemos juntos ali, né? Então, eles também não eram famosos quando começaram a gravar músicas minhas, como Sorriso Maroto, Pichote. Então você viu crescer ali. Todos nós crescemos juntos, Jeito Moleque, mas outros artistas, obviamente que não. Então, tipo Alcione, por exemplo. Quando a Alcione gravou uma música minha, eu fiquei em Meu Deus, Alcione é choque. uma entidade. Emocionada. Eu recebi uma ligação do Jorge Cardoso, que é o produtor da Alcione, e coincidentemente eu estava em Paris com a minha hoje esposa, Digníssimo. mas na época éramos namorados, né? E a gente estava fazendo uma viagem e ele me ligou e falou: olha, vou gravar uma música sua com a Alcione. Gente, E quando você voltar de viagem, venha ao Rio de Janeiro, porque eu sou de São Paulo. Ele falou: venha ao Rio de Janeiro que ela quer te conhecer pessoalmente e quer que você faça a voz guia no estúdio para que ela aprenda a cantar essa música do jeito que você canta, do jeito que você interpreta. Ela tem esse costume com todos os autores. Ele tava ensinando a Alcione a cantar. Não, quem sou eu para ensinar Alcione, a rainha Alcione, imagina. Mas ela tem essa curiosidade A que eu acho sensibilidade também, que eu né? acho muito interessante, que é Isso é pedir legal. para os autores gravar a voz guia para ela se aproximar o máximo possível da originalidade da música. E claro, sentimento, né? ela Isso é legal coloca você ali. colocar, o sentimento, né? Porque Sim. a música tem aquilo lá por trás. Ela né? já Então, nasceu com aquilo. E é Sim. óbvio que ela coloca aquela identidade única dela, que a música ganha Nossa. 1000%. Sim. Mas eu achei isso muito interessante, assim. E aí, de repente, eu me vi com o microfone na minha frente, Alcione sentada olhando para mim Tipo, vai, e canta. canta. Eu já tinha passado Aquele mal frio na na hora. barriga e fingindo costume. Não, isso é normal para mim. Isso é normal. Normal. Bobagem, bobagem. Depois saí dali, tomei um Dramin. Meu Deus do céu, tá em casa. É uma coisa assim. Que legal. Isso já aconteceu algumas vezes com alguns artistas, Sim. né? Como com Daniel também, que eu tive o prazer de trabalhar e hoje é um grande amigo que eu tenho. Olha só. Mas assim, no começo foi difícil administrar,
né? Você fala, poxa, o Daniel, né? Sim. Um grande ícone. Aqui, E deixa eu perguntar uma coisa. Valtinho, você estava contando aqui nos bastidores, a gente estava conversando, que com 14 anos, né, você... eu quero tocar cavaco, eu quero, né, me dedicar. Você já tinha, né, essa escolha de ser músico. Como que foi esse início, esse começo? Conta um pouquinho aí para as pessoas saberem. Eu sempre gostei de música. Minha mãe fala que os meus brinquedos de criança eram sempre instrumentos. Eu nunca pedi, eu quero um carrinho, eu quero um instrumento. Sempre vendia na feira aqueles instrumentos de plástico, pianinho, Sim. ou aquela guitarra que vinha com suco dentro. sim, Aquele sim, suco aquela- colorido. Nossa, anos 90 aí. Isso aí, 80, gente, 90, a gente já é dessa Ícone, época aí. ícone. Eu vi na TV, eu sou dos anos 2000. Você ainda não tinha nem nascido nessa época. Mas minha mãe fala que eu sempre quis esses brinquedos, então eu sempre gostei de música. E aí, com 14 anos de idade, eu entrei numa escola, no Centro Cultural de São Paulo, para estudar cavaquinho. Um amigo meu de escola estava andando e viu um panfleto que ia abrir esse curso e levou para a sala de aula. Falou, olha, vamos fazer essa aula de cavaquinho. A gente tinha um grupo de pagode na escola, mas todo mundo tocava percussão. Então, quando tinham eventos na escola, a gente sempre tocava no palco para todo mundo. Legal, tal. legal. Já gostava disso. E aí ele falou, vamos fazer essa aula de cavaquinho aí. E eu falei, acho que eu vou. No final, ele não foi e eu fui. Que legal. Olha só o destino. Quando é pra ser? né? Exatamente. o destino. E ali que tudo começou. Com 14 anos, eu comecei a estudar cavaquinho. Na escola, eu tive mais contato com outras pessoas da música. Montei meu primeiro grupo de pagode mesmo. Profissional nessa escola e daí em diante não parei mais. E também tocou com Sampa Crio muitos anos, né? Sim, aí depois, muitos anos depois, né, isso já depois de ter trabalhado como músico acompanhante, porque quando saí da escola de cavaquinho, eu já tocava cavaquinho, então eu toquei com Almir Neto, toquei Ícones do com samba. Pichote, Legal. enfim, com vários outros artistas, com Royce do Cavaco, que foi o artista que me deu a primeira oportunidade, gravou minha primeira música também, e com ele eu Que tocava. privilégio, né? Eu tocava com o Royce na banda dele e na escola de samba X9 paulistana. Eu era cavaquinista oficial da escola. E daí, muito tempo depois, eu fui convidado para fazer parte do Sampa Crio como vocalista, um dos vocalistas. E tive momentos incríveis lá com aquela Muitos rapaziada. anos, né? Agora diz uma coisa, a gente falou um pouco assim da sua época de escola, e você está falando agora dessa entrada no mundo artístico. Aqui em Portugal, a gente vê que cantar para um público grande, para um grande público, 10, 15, talvez 20 mil pessoas, né? Qual foi o maior público, assim, que você já cantou estando no Brasil? Olha, eu já cantei para um público, acreditem, de 1 milhão de pessoas. Gente. 1 milhão de pessoas. Gente. Eu acho que talvez seja a única festa que atinja esse número de pessoas, que é uma festa do Dia do Trabalho, que tem em São Paulo, Sim. onde eles fazem sorteios de casas, Sim, olha só. de casas populares. Então, pensa, São Paulo inteiro vai para aquele Gente. local para participar dos shows. E aí tem shows de Todos os tipos. inúmeros artistas, e o Sampa Crio já participou desse show, então era aquele mar de gente assim. E claro, fora isso, eu já cantei para 100 mil pessoas, 200 mil, isso era até um pouco mais comum de acontecer. Bem humildes. Acontecia, a gente cantava em grandes festivais que acontecem pelo Brasil afora. Tinha um festival chamado Salvador Fest. Sim, anos 2000. Isso é anos 2000 Sim, já, Salvador sim. Festival. Acho que tem ainda até hoje, né? Exato, Não deve sei, ter acho ainda. que tem. E o Sampa Crio sempre cantava nesses eventos e era para 100 mil pessoas. Nossa. Era um evento gigantesco também. E isso é mais comum em São Paulo, no Brasil em geral, você fazer shows em arenas de rodeios, estádios, e sempre tem um público de 50 Sim, mil, 80 mil pessoas. Isso pra gente era comum, principalmente no Sampa Crio,
onde a gente tinha ali uma agenda com 25 shows por mês. Nossa, Então, a gente cantava para muita muita gente. gente. Muita gente. E deixa eu te falar, Portugal apareceu assim como? Como que caiu? Ah, eu vou para Portugal, me fala. Eu e minha esposa, a gente sempre teve o desejo de morar fora do Brasil, de ter essa experiência, né? E principalmente depois que a minha filha nasceu, a gente pensava muito em dar essas oportunidades para ela. E aí a gente tinha planos de morar nos Estados Unidos, a gente ia visitar muitas vezes e a gente sempre pensava, vamos morar em Orlando, né, que na Flórida, que é onde a maioria dos brasileiros vão. É mais brasileiro do que americano, e a né? gente, Norte-americano. Exato, aí a gente sempre teve esse plano. Só que quando a gente veio a Portugal, aí foi amor à primeira vista, assim. Portugal e aí a nos gente cativa de uma maneira muito singular, né? Sim, e abraça a gente de uma forma que não tem comparação. Então, aí a gente decidiu, não, a gente vai morar em Portugal para ter essa qualidade de vida, para desacelerar um pouquinho também, porque né, desde os 14 anos que eu tô nessa vida da noite, de músico, e eu achei que já era um momento de dar uma desacelerada, de cuidar um pouco mais da família, de curtir um pouco mais os amigos. E no Brasil a gente vê que é cultural também essa questão de querer um pedaço do artista, né? Sim, sim. Então, assim, as pessoas querem um pedaço do artista para levar para casa. E, verdade. e aqui em Portugal acaba que sendo um refúgio para vários artistas, Sim, né? sim, Porque sim. aqui as coisas realmente são mais tranquilas. Sim. Os artistas conseguem andar nas ruas, fazer suas compras no dia a dia, ter uma vida normal, né? Sim, sim. Que estando no Brasil, para você, eu acho que, principalmente nessa época, para cantar Sim, para 100, sim, 200, sim. 1 milhão de pessoas, deveria ser impossível. Nunca foi um problema, eu sempre gostei desse contato com os fãs, né, com o público. Muitas vezes a gente saía para jantar, eu e minha esposa, e as pessoas paravam para tirar foto, pediam, né, para dar autógrafo e tudo. E eu sempre gostei disso, porque isso é a resposta do meu trabalho, né? Claro, Sim, Quer dizer que é consequência. as pessoas estão gostando do que eu estou fazendo. Sim. Então eu sempre recebi isso com o maior carinho do mundo, assim. E quando eu falo de desacelerar, realmente é focar mais na minha vida pessoal, Sim. curtir mais a minha tudo que eu conquistei até hoje, né? E deixar um pouco de ser tão workaholic, assim, Sim. de trabalhar 24 horas. Não, hoje eu tenho a minha carreira, né? Eu continuo lançando os meus trabalhos, continuo compondo para os artistas no Brasil, isso nunca mudou, Sim. continuo sendo gravado lá, mas consegui desacelerar e consegui ter a qualidade de vida que Você eu procurava. buscava para mim e para minha família, né? E dá essa atenção para sua família, para sua Pra minha esposa, para sua filha. exatamente. Tudo, né? Que legal, que legal. E você já lançou 3 álbuns, né? Vai lançar o terceiro agora. Exato. Ancestralidade, isso, né? Isso. Gente, ó. Acompanha. Exatamente. Eu Valtinho, Jota. lancei um álbum chamado Do Meu Jeito em 2020. Que bacana. A pandemia rolando E e você lá, e eu canetada por cima de canetada. sim, e eu trabalhando E a gente aqui sofre, ó. esse álbum. Ele dá as canetadas a gente que sofre depois, ouvindo a música e chora. E aí eu lancei esse álbum que foi incrível, um álbum onde eu consegui misturar MPB com elementos do fado, então tem muita guitarra portuguesa, Que legal. tem a participação de um grande ídolo, que hoje é um grande amigo e parceiro, que é o Zé Cabaleiro. Nossa, Ele cantou só. comigo. Zé Cabaleiro amigo. Ele cantou comigo favor. no disco. Tem o Targino Gondim, que também é um artista incrível do Nordeste. É um grande compositor. Ele fez um dos maiores hits do Brasil, que é uma música gravada pelo Gil, que é Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela. Ai. Essa música é do Targino, Cara, e muito ele é um lindo. sanfoneiro, um compositor incrível, e ele participou comigo também nesse álbum. Em 2022, né, eu lancei o álbum Deserto, Deserto. que já teve uma proporção um pouco maior. Que é incrível, a música tá muito linda mesmo. Obrigado. E esse álbum tem participação do grande Luiz Caldas, grande ícone do Brasil.
Sentiu, A Roberta Campos, que Roberta também é uma Campos, diva da maravilhosa. MPB, Sim. Maravilhosa. também participou comigo nesse álbum. E agora eu tô gravando e produzindo um novo álbum chamado Ancestralidade, que eu devo lançar ainda esse ano, ainda não tem data, ainda estou trabalhando nesse projeto, mas é um álbum que mantém a minha linha da MPB, né? Para quem gosta de Djavan, Jorge Versilo, Sim. esse álbum vem mantendo essa linha. Dá um spoiler. Dá um spoiler. Por favor, Olha, né? ele ainda está em construção. Eu não posso dar um spoiler de músicas, mas eu posso dizer para vocês que está incrível. Boa. Eu estou trazendo nesse álbum muitas histórias que têm a ver com ancestralidade, com bacana. África. Eu sou espírita, então eu trago muitas coisas desses elementos para dentro dessas obras, falando de romance, né? Trazendo a África realmente para dentro da MPB, quando se trata de músicas que falam de amor, de histórias de amor que são de outras vidas, de ancestralidade mesmo. Ai, gente, já tô curioso. Eu também. Já quero ouvir, já. Já quero ouvir. Olha, vocês podem esperar, porque eu acho que a gente sempre acha que o que a gente está fazendo agora é o melhor. É o melhor. Mas esse álbum realmente é o melhor Agora trabalho sim. que eu já Não, e fiz. ele até comentou que ele tem um álbum que é Valtinho 15 anos, isso, né? Isso. Que é só as melhores, vamos dizer assim, Exato, que- foi um álbum que Não, eu... essa é pra chorar, né? Esse álbum foi um álbum que eu lancei em 2014, que chama Valtinho J 15 anos. 15 anos como compositor. E eu trouxe para esse álbum regravações de sucessos que eu compus, e tem participação do Péricles, Leci Brandão, Jeito Moleque, Rick Renner, nossa, Inimigos HP. Então é um Só álbum galera incrível. de peso. De peso. Ouçam esse álbum, tá lá no Spotify. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Prepara álbum- o lencinho também. esse é pra chorar. É pra chorar. Com certeza. Agora, assim, deixa uma dica pra gente finalizar, infelizmente. Ai, Que pena. Uma dica pra essa pena. galera. Pra essa galera, assim, que tá começando a compor, que é artista aqui em Portugal, independente. Você sabe muito bem que ser artista independente é muito difícil. Deixa um recado pra essa galera, uma dica, né, que tá aí começando a querer fazer esse trabalho também em Portugal, porque quando a gente chega aqui, a gente tem que recomeçar. Sim. Né? A gente sempre comenta com os nossos convidados aqui no programa o quanto é difícil recomeçar. Então deixa uma dica pra essa galera. Olha, o que eu posso dizer é: traga a sua verdade para dentro do seu trabalho. Você não tentar copiar ninguém, não tentar seguir uma modinha, é fundamental para que as pessoas gostem do seu trabalho e acreditem no seu trabalho, né? Então, acho que o mais importante é você acreditar no que você faz, na sua essência, que as pessoas vão enxergar essa sua verdade e vão acabar comprando aquela ideia também junto com você. Então, acho que a receita é: seja verdadeiro. É verdade. Perfeito. É isso. Perfeito. Se levar a sua verdade. Sim. Exatamente. Excelente. Isso aí, Valtinho. Valtinho, vamos encerrar com mais uma música. É isso que eu Vamos pedi lá, agora. vamos lá. Tem que ter Qual? uma música de sucesso. Ah, Escolhe você aí. escolhe Agora eu uma vou aí. te deixar livre. Olha, Deserto, né? Deserto, que é a obra que eu lancei no álbum de 2022. Então, vamos cantar Deserto. Então canta um trechinho Canta um aí pra trechinho, gente. Vamos lá. Só pra gente encerrar aqui a nossa entrevista. Já pra... Perdido no deserto, com a própria sorte a me guiar, chegando muito perto da esfinge com enigma. Olha, gente, vamos ficando por aqui, mas olha só. Próximo programa tem muito mais, muitos convidados especiais. E a gente quer te agradecer por ter ficado conosco do começo ao fim, né, Fernandinha? Isso mesmo. Ligadinhos, né? Agora, Valtinho, aqui a gente vai encerrar com vocês, mas a gente ainda vai ter que cutucar ele um pouquinho aqui pra cantar mais pra gente, tá bem? Olha, fiquem com Deus, até o próximo programa, eu te espero, @taligado.pt, né, Fernandinha? Sigam lá e acompanhem a gente. Obrigado, gente.